Eu acho que Quando essa não tem realidade de resposta. UTI é, tipo, são 24 horas esperando um sim ou um não. Tipo assim, ó, não resistiu. Ó, mais um dia, né? Tem essa coisa de mais um dia, venceu e mais eles um falavam dia. lá pra mim, tem que comemorar as pequenas conquistas. Sim. É igual as de lá, tem as psicólogas, né? Elas acompanham, elas vão lá, e quando tem um projeto lá com as psicólogas que quando você não pode ir, elas te mandam uma foto do bebê. Sim, muito bom. Faz um videozinho, né? Um amparo, assim, muito legal, assim, do hospital. Aí eu lembro que ela falava assim pra mim, já comemorou que o Davi tá mexendo o bracinho hoje? Porque olha lá, ele não para de mexer o bracinho. E ele tá sedado, tá? Ela falava assim pra mim. Não, Não sedação era pra pro ele Davi, tá assim, não, era fichinha pra ele. Aí ela falava assim, Vitória, vamos comemorar, aqui é 1 grãozinho por dia. Então você tem que ver e comemorar as pequenas conquistas, né? E assim era. Se o Davi tava lá de sonda, fazia xixi, eu falava, ai, xixi. Ai, ó, tirou uma medicação, ó, diminuiu 5 ml, sei lá, de alguma coisa, sabe? Era pequena coisa, mas que a gente tem algo dando certo, sabe? Tem algo... Era assim. É uma outra percepção, um né, grãozinho, Vitória? Nossa. Era de grãozinho em grãozinho. Eu ia falar isso, que teve um dia que fazia uns 2 meses que o Davi estava internado, eu acho que nem isso, nem 2 meses. Que o Gabriel teve uma reunião e a gente teve que ir embora um pouco mais cedo. Aí eu lembro que eu fui 4 e pouca embora. Aí eu falei assim com o Gabriel, engraçado, hoje eu tô saindo daqui com uma sensação de que o Davi não tá bem. Eu fui falando assim com ele no trem, ai, tô com peso. O Davi não tá bem, eu acho que eu não deixei ele bem, porque eu fazia ele dormir no colo, quando o Gabriel falava, Vicky, a gente tem que ir embora. Aí eu fazia ele dormir pra me deixar ele dormindo, que eu me sentia melhor. Sim. Aí eu sempre procurava fazer ele dormir no colo, botava ele dormindo na incubadora, aí eu orava pra ir embora e deixar ele dormindo. Porque pra mim ele ia ficar dormindo até eu voltar, né? Na minha cabeça eu acho que pensava mais ou menos assim. Aí o Gabriel falou assim, não, Vicky, fica calma, ele tá bem, você não tava com ele até agora, não aconteceu nada. Os médicos me falaram que ele continua estável. Ele não tinha colocado a bolsinha de ostomia ainda. Aí eu falei, tá bom. O Gabriel falou assim, você tá muito cansado, você precisa descansar. Aí ele ainda falou assim pra mim, não vai amanhã não, eu venho aqui, descansa um pouco, fica deitada. Como é essa cirurgia, né? E eu lembro que quando eu deitava à noite queimava muito, porque eu ficava em pé, né? E a viagem também. Aí, Débora, a gente chegou em casa, aí eu fiquei com aquele aperto de que algo estava errado. Aí eu lembro que, aí não dormi aquela noite, eu lembro que eu saía do quarto lá da casa da minha tia e sentava no sofá. Aí tentava mexer no celular, mas nada tirava aquilo da minha mente, sabe? Aí quando foi no dia seguinte, eu falei com o Gabriel, eu quero pegar o primeiro trem e ir pro hospital. Aí acabou que, como eu passei a noite acordada e o cansaço era extremo, eu dormi logo pela manhã. Sim. Eu cochilei, né, na verdade, logo pela manhã. E quando foi, lembro que 8 horas, o Gabriel falou assim, Vicky, eu já tô pronto, vai lá tomar um banho pra gente ir pro hospital. Você não falou que queria ir cedo hoje? Aí eu acordei assim, assustada, e já fiquei, poxa, eu falei que eu ia ser, daí a gente se culpa o tempo inteiro, né? Sempre. Mãe e culpa, eu acho que andam juntos. Eu tava com peso, sabe? Achando que tinha acontecido alguma coisa e perdi a hora, que não sei o que. O Gabriel, calma, Vicky, a gente vai agora. Toma o seu banho, se arruma que a gente vai. Aí eu lembro que era uma viagem longa, né? Lá da casa da minha tia até no hospital. Eu lembro que a gente chegou lá, já deveria ser quase 10 horas da manhã. Aí, quando eu entrei, o Davi, desde que ele internou, ele ficava assim, eu entrava assim pela porta, aí dava de frente assim com a salinha que ele ficava. E ele ficava assim, de frente, assim, no cantinho, como se fosse aquela lâmpada assim, a incubadora dele ficava assim no cantinho. Então, eu já chegava e já ia direto lá. Aí eu fui direto lá. Não, aí eu entrei, não tinha nenhuma incubadora lá. Naquele cantinho, que era o cantinho do Davi, né? Que eu lembro que eu ficava até encostada na parede, segurando ele. Aí eu olhei, assim, aí o plantão era das enfermeiras que eu tinha mais, assim... Tinha pegado uma intimidade melhor. Sim. Aí eu lembro que eu olhei pra elas, assim, a lágrima já escorreu. Aí eu lembro que eu falei assim pra ela, cadê o meu filho? Aí ela falou assim pra mim, não te ligaram ontem? Débora, eu acho que foi o dia que eu mais entrei em desespero. Da internação do Davi, foi o dia que eu me desesperei, foi esse dia. Aí eu falei assim, chorando muito, eu lembro que eu só consegui falar assim, por que deveriam ter me ligado? Porque quando você não tava lá, que acontecia alguma coisa, eles te ligavam pra te falar que aconteceu alguma coisa. Tipo assim, ou vai entrar pra cirurgia, ou veio a óbito mesmo,
pra você ir pro hospital. Sim. Que alguma coisa grave tinha acontecido. Aí ela falou assim, não, calma. Aí eu acho que ela percebeu que não era pra ela ter me dado essa notícia assim, né? Que era pra ela ter me falado onde tava o Davi primeiro. UTI, ligação de hospital, a gente já fica... Não, e ela me perguntou, não te ligaram ontem à noite? Aí Sim. eu falei, o dia que eu fui mais cedo aconteceu alguma coisa. Aí ela falou assim, não, calma. Aí eu lembro que eu chorando, assim, desesperada mesmo. Eu fiquei desesperada nesse dia. Aí ela falou assim, não, ele tá aqui. Só que eu passei pelo Davi e não reconheci o Davi. O Davi tava inchado, Débora, inchado. O rosto, eu não conhecia o meu filho. Ele tava com o rosto inchado, assim, tava igual um sapinho, sabe? Inchado mesmo, até a orelhinha dele tava inchada, isso daqui alto. Aí, cheio de aparelho. Aparelho de tudo que você pode, entubado, com aquele negócio na cabeça, no peito, pra ver o coração. E tinha um médico, acho que deveria ser cardiologista, pediatra, tava olhando o coração dele. Sim. Aí ele tava de sonda, entubado, com eletrocardiograma, é isso que fala? Acho que é alguma coisa assim. Todos os aparelhos de suporte que você possa imaginar, o Davi tava. E inchado. Aí eu só falei assim, o que aconteceu com ele? Doutor, o que aconteceu com ele? Eu perguntava pra esse cardiologista. Eu sabia que ele era cardiologista porque ele olhava os bebês que tinham problema cardíaco. Então, sempre... a gente acaba acompanhando os outros bebês também, né? Que estão lá. Aí ele falou assim, não, o coraçãozinho dele tá muito fraco, mas tá bem. É porque tá comprimido. Aí eu lembro que um doutor que... Eu até tenho o zap dele até hoje, que eu mando foto do Davi até hoje, veio assim, desesperado. Porque quando você entra pela UTI, você passa pelas salinhas que os médicos ficam, que tem uma janelona de vidro assim, e você vai pra UTI. Eles não viram eu passar, porque eu entrei rápido, eu tava com pressa pra ver ele, né? Que eu tava com aquele aperto de que tinha acontecido alguma coisa. Aí a enfermeira falou assim pra mim, Vitória, senta, por favor. Eu falei assim, deixa o Gabriel subir, por favor. Porque não podia subir junto também, era um de cada vez. Eu falei, por favor, deixa o Gabriel subir, o Davi não tá bem, deixa o Gabriel subir. Aí eles falaram assim, não, a gente vai ligar pra lá e vai mandar ele subir. Mas fica calma, o médico já tá vindo conversar com você. Aí eu lembro que elas botaram uma cadeira e eu chorava. Eu falava, meu Deus, o que aconteceu? Aí ela falou assim pra mim, outra enfermeira falou assim pra mim, Vitória, ontem quando você foi embora, passou assim uns 20 minutos, o Davi convulsionou. Eu tava aqui, foi até eu que fui... cheguei primeiro na incubadora dele para poder amparar ele ali, né? Ele convulsionou, a barriga dele distendeu muito. E até então, o que os médicos passaram pra gente é que, como a barriga distendeu muito, os órgãos ficaram muito comprimidinhos, imprensadinhos. Mas o doutor Fred já vai vir conversar com você, que é esse doutor, né? O doutor Fred já tá vindo conversar com você, a gente já chamou ele. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, só chama o Gabriel. Aí, nisso, o Gabriel chegou, aí o Gabriel também começou a chorar muito, porque o Davi tava, assim, deformado do que ele era, sabe? Porque ele era miudinho, magrinho, e ele tava uma bolinha, assim, de tão inchado. Aí, nisso, o doutor veio e ele falou assim, Vitória, o Davi complicou o quadro dele ontem, ele teve uma convulsão, porque a barriga distendeu muito e comprimiu os órgãos. E os principais órgãos para o nosso corpo ficar bem estão um pouco afetados, que é os rins, o pulmão e o coração. Sim. Estavam completamente exprimidos. Aí ele estava de sonda para conseguir fazer xixi, entubado porque não conseguia respirar sozinho e o coração muito fraco. Aí eu falei, meu Deus, hoje eu vou perder o Davi. Foi o primeiro pensamento assim que veio na minha mente. Eu falei, ele não vai aguentar. Aí eu acho que nesse tempo de internação a minha fé abalou ali, naquele dia. Porque... eu lembro que eu falei assim, aí eu falei assim, o que precisa acontecer para ele voltar a ficar bem? Aí o doutor falou assim para mim, Vitória, o que a gente tá esperando do Davi agora é que ele urine, porque ele tá inchado assim, porque ele tá tomando diurético, porque ele não tá conseguindo fazer xixi, por conta de tudo que tá acontecendo. Aí nisso o Gabriel já tava ali comigo, eu falei assim, tá bom, doutor, eu posso ficar agora sozinha com o Davi, com o meu esposo? Ele falou assim, claro, qualquer coisa você me chama ali na salinha. Aí eu falei assim pro Gabriel, a gente tem que orar agora, porque se é xixi que o Davi precisa fazer pra ele ficar um pouco melhor, Deus vai fazer. Aí o Gabriel foi assim pro outro lado da incubadora, eu fiquei de um lado, eu lembro que a gente orou, né? Eu falei, ora que ele vai... Débora, eu lembro disso, assim, a gente orou. Quando eu abri o meu olho da oração, a sondinha do xixi, cheia de xixi. Aí eu senti que o Davi fez até assim, ó.
suspirou, sabe? De alívio mesmo, sabe? Aí eu fui, chamei a enfermeira de novo, falei assim, ele fez xixi. Aí ela falou assim, ai, que bênção, era o que ele precisava fazer. Aí ela falou assim, porque agora a gente vai poder fazer o clisté pra poder aliviar a barriguinha. Aí ele foi, fez xixi, a gente ficou feliz, aí ele liberou bastante xixi naquele dia, eu lembro. Aí ela falou assim, aí ele falou assim pra mim, agora, assim que o aparelho responder que ele tá conseguindo respirar sozinho, os cirurgiões também vão vir avaliar pra ver se vai precisar abordar, porque a barriga dele tá muito distendida, a gente não sabe ainda o que aconteceu. Aí eu lembro que nesse processo da gente, né, do doutor vir, eu lembro que eu falei, Gabriel, fica aí com ele que eu vou ligar pra minha mãe, que foi quando me bateu esse desespero da gente achar que ia perder o Davi. Aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, vem pro Rio porque eu acho que o Davi não vai aguentar. Vem pra cá. Aí liguei pra minha tia também, que a gente tava dormindo na casa dela, e falei assim, tia, eu acho que o Davi não vai aguentar. Eu nem reconheci ele hoje. E ele tá com muitos aparelhos, os órgãos principais que a gente precisa pra ficar bem estão muito ruinzinho. Mas eu ainda não conversei com o médico. Eu ainda não tinha conversado com o médico pra ele me falar isso. Aí ela falou assim... Aí todo mundo foi pra lá, né? Minha mãe, meu irmão nem foi trabalhar nesse dia. Aí eu lembro que todo mundo que tava orando... Porque tinha relógio de oração pelo Davi no mundo inteiro, né? Aí eu lembro que a gente avisou... Ó, gente, ora porque o Davi não tá bem. O Davi não tá bem, aconteceu isso. Aí o pessoal começou, né, a orar e eles fizeram até... Era por volta de 11 e pouca, quando eu consegui falar com todo mundo. Aí eu lembro que eles fizeram, né, uma coisa de oração, 12:00, a gente vai entrar no clamor pela vida do Davi. E foi exatamente na hora que a gente conseguiu parar pra orar por ele lá, pra ele conseguir fazer xixi. Aí ele fez o xixi, aí foi... Aí eu lembro que nesse dia eu fui embora muito tarde, porque eu queria ficar lá com ele, né? Aí, quando foi mais à noite, ele foi ficando melhor, né? Aí refizeram os exames, aí já tava bem melhor. Aí foi que acalmou. Mas eu lembro que... Nossa, esse dia foi um dia que... Esse foi o pior dia, Vitória? Eu acho que foi. Eu falei com o Gabriel que nem levar ele pro bloco cirúrgico foi tão ruim igual nesse dia.